Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Quero ler os 5 primeiros versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Na última quinta-feira, nós iniciamos uma série de mensagens cujo tema é o modelo a ser seguido. Essa sociedade está agonizando por um modelo a ser seguido, ou por um modelo a seguir. E na última quinta-feira nós iniciamos essa série, e hoje nós vamos para a segunda mensagem dessa série. É uma série de 8 mensagens. Eu quero encorajar você a não perder nenhuma. A última quinta-feira Deus nos abençoou profundamente. Nós falamos sobre a primeira característica daquele que deseja se tornar um modelo para essa sociedade. E a primeira característica abordada foi uma paixão pela oração. Quantos estiveram aqui? Levante a mão, por favor. Foi uma bênção, não foi, gente? Deus nos abençoou. Eu disse em casa para a Aline e para alguns amigos que estavam hoje lá em casa, pastor Diego Bravin, executivo da nossa convenção, eu dizia para ele: eu já preguei inúmeros sermões acerca da oração, mas quinta-feira Deus me visitou de uma forma diferente, e hoje pela manhã a mesma coisa. Eu quero falar nessa noite com você sobre a segunda mensagem, a segunda característica, e a segunda característica é uma fé que resiste, e nós vamos pensar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai usar as habilidades, os dons, os talentos, tudo que Ele tem depositado em mim, para que você saia daqui com a sua fé fortalecida para a glória do Senhor. Você recebe essa palavra? Diga amém. Amém. Se você tem caneta e papel, eu quero orientá-lo a tomar posse deles nessa hora e fazer as anotações de tudo aquilo que o Espírito dará a você. Diz assim um texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Esse texto é interessante, né? Eu quero abrir um parênteses. Aliás, já vou começar o sermão aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Façam a conclusão desse sermão, ok? Pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, eu escrevo a Timóteo, meu amado filho: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo, eu dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, quando me lembro constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me, Timóteo, das suas lágrimas e também do desejo de muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olham ou percebam o que Paulo diz agora no versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, e estou convencido de que esta mesma fé habita em você. Como sempre, gente, Paulo, ao dirigir-se a Timóteo, me parece que quando a gente lê o versículo 2, fica muito nítida em suas palavras o calor do seu afeto, o calor do seu carinho por Timóteo. Paulo chama Timóteo de filho amado. Paulo chama Timóteo de filho querido. Timóteo era filho de Paulo na fé. Timóteo era alguém que Paulo havia alcançado pelo seu ministério apostólico. Apesar de seus pais biológicos terem lhe dado a vida física, foi Paulo quem apresentou a Timóteo o caminho onde Timóteo pudesse encontrar a vida eterna. E Paulo, quando escreve essa carta, diga-se de passagem que é a última carta escrita por Paulo, isso é muito notório no último capítulo, quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, estou guardando a minha fé e estou sendo oferecido como libação. É interessante que Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, o desejo de Paulo, o objetivo, a finalidade é inspirar, é fortalecer, é persuadir, é encorajar seu filho na fé, Timóteo, na sua tarefa em Éfeso. Timóteo era um jovem pastor.
Timóteo não tinha experiência e agora recebe a função, a responsabilidade de pastorear aquela grande igreja que estava em Éfeso. Paulo, ele tem esse desejo de encorajar Timóteo, apesar da sua juventude, tinha por responsabilidade coordenar essa árdua tarefa de lutar contra as heresias, lutar contra as infecções que forçosamente invadiam a igreja. Me parece que é quase a mesma coisa que acontece hoje. O meu grande clamor hoje é que nós sejamos uma igreja patológica, ou melhor dizendo, terapêutica, e não patológica. O problema é que a gente ainda é uma igreja patológica. Eu digo a gente de um modo geral. Eu me lembro de um escritor chamado Philip Yancey, escrevendo um dos seus livros, e ele diz o seguinte, no livro Maravilhosa Graça. Irmão Eliseu, eu gosto desse livro. O que será que está acontecendo com a igreja do Senhor, que deveria ser imaculada, sem mancha, sem ruga? Me parece que a igreja hoje está mais propensa a afastar as pessoas de Deus do que aproximá-la dele. Eu me lembro de que na época do mestrado, um professor meu de metodologia científica, irmão Eduardo, ele passou um livro de uma mulher, Ana Beatriz, e essa mulher escreve um livro fantástico. Ela escreve um livro dizendo o seguinte: mentes perigosas, cuidado porque o psicopata mora ao lado. Eu oriento você a ler. Pastor, mas eu vou ler um livro, vai ser muito bom. Paulo está orientando Timóteo sobre isso. Aliás, Paulo, em uma das suas cartas, escrita para essa igreja de Éfeso, carta de Paulo aos Éfesos, ou aos Efésios, Paulo diz algo interessante. Paulo diz assim: cuidado, porque nos últimos dias surgirão pessoas que pela ingenuidade dos fiéis perverterão a fé de pessoas inocentes com o objetivo de ganância. Essa é a orientação de Paulo para Timóteo. Paulo está querendo preparar Timóteo para o ministério pastoral. E o mais extraordinário é que, conforme o entendimento de Paulo, para que Timóteo pudesse obter êxito nesta grande, dificultosa missão de pastorear aquela igreja de Éfeso, dentre tantas coisas que Paulo orienta Timóteo a se apegar, existe uma que ele destaca e eu quero considerá-la nessa noite. Está no versículo 5. Você está aqui comigo? Diga amém. Diz assim: Timóteo, lembra-te da fé não fingida que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e também em sua mãe Eunice. Eu estou certo, eu estou convicto de que essa mesma fé também habita em você. A palavra de ordem hoje é fé. Eu quero falar com você sobre essa pequenina palavra, fé. O que é fé? Quais as implicações na vida de um homem que a fé traz? Quais os desdobramentos? Como obter fé? Como tornar a fé verdadeira? Em um primeiro momento, gente, pode parecer simples, pode parecer muito fácil discorrer, dissertar acerca da fé. Porém, quando a gente começa a se debruçar sobre essa palavra, logo nós percebemos que, apesar de parecer fácil, a fé se apresenta como um assunto completamente complexo e controverso. A ideia de fé, em grande parte da literatura bíblica, refere-se a um confiante descanso em uma pessoa, um confiante descanso em alguma coisa. Principalmente no Velho Testamento, fé é se apegar a alguma coisa, fé é se apoiar em alguém, fé é confiar em alguém ou em alguma coisa. A ideia central no Antigo Testamento é que o homem que confia em Deus é um homem que fixa em Deus toda a sua esperança, tanto quanto ao presente, como também ao futuro. E aí a gente começa a olhar para o cenário evangelical no Brasil, e a gente percebe que a fé tem alguns conceitos equivocados e distorcidos, permeando a mente de muita gente. Eu quando preparava esse sermão, me lembrava de alguns conceitos. Por exemplo, eu tive um pastor que dizia assim: a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Alguém já ouviu isso? Ah, já? Lamento por você. É de uma prepotência.
A igreja tem 11 seminaristas, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? É de uma arrogância achar que em mim, completamente limitado e com a minha natureza primária degradada pelo pecado, existe capacidade de manipular a mão de Deus com a fé. Deus não pode ser movimentado por nada nem ninguém, irmãos. Para alguns, fé é prever a vitória e nunca a derrota, apesar das circunstâncias. Para outros, fé é esperar vencer e nunca ser vencido. Aliás, você é filho do rei. Existem aqueles ainda que acreditam que fé é desenvolver uma confiança inabalável de que Deus sempre irá aparecer, principalmente nos piores momentos da vida. Essa tentativa de conceituar fé, diante de tantos conceitos, eu quero ajudar você, pelo poder do Espírito Santo, eu quero ajudar você a desenvolver uma fé resistente, eu quero ajudar você a se tornar um modelo a ser seguido pelas pessoas que estão vivendo desiludidas, desesperançosas, pessoas que estão tentando encontrar Deus e serem transformadas pelo poder de Jesus. O que é fé? Eu penso que fé é uma confiança extraordinária no Senhor. Diga amém por isso. Fé, gente, é uma confiança que pode ser aplicada em todas as questões da nossa vida e não simplesmente as relacionadas ao lado espiritual. Eu preciso depender inteiramente de Deus em todas as situações. Eu preciso depender de Deus, eu preciso crer em Deus em todos os aspectos. Eu preciso crer em Deus no que diz respeito à minha alma, eu preciso crer em Deus no que diz respeito à minha propriedade, eu preciso crer em Deus no que diz respeito à minha esposa doente. Aliás, eu preciso crer em Deus no que diz respeito ao meu filho que está perdido, eu preciso crer em Deus no que diz respeito às minhas perdas. Eu preciso crer em Deus no que diz respeito às minhas dívidas. Eu preciso crer em Deus no que diz respeito aos meus negócios que não vão muito bem. O problema é que a gente não sabe o que é fé. Fé não significa ter o direito de exigir que o Senhor transforme toda circunstância negativa em resultado positivo. Fé não quer dizer que Deus é uma espécie de gênio cósmico à nossa disposição para atender às conveniências do nosso coração. Isso não é fé, gente. Aliás, deixa eu antecipar uma palavra para você bíblica. Manipulação de poder divino na igreja não é fé, é feitiçaria. A Bíblia diz isso. O que é fé? Eu penso que fé é afirmar que em tudo, preste atenção para você vibrar. Fé é eu ter a capacidade de afirmar que em tudo, independentemente de qual será a consequência mais provável, em tudo eu devo confiar no Senhor e nunca na razão ou na força humana. Isso é fé. Como diz o grande escritor John Blender, em seu livro Gathered Gold, Ouro Reunido, né? Ele diz algo fantástico. Ele diz assim: fé é ter a razão humana repousando em Deus. Cara, que coisa extraordinária. Se você não entendeu, eu vou tentar desenhar. Fé é você ter a sua razão humana descansando em Deus, ou seja, Deus pensa melhor do que você. Aliás, Ele está mais comprometido com a sua realidade do que você mesmo. Então fique tranquilo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é fé. O problema é que a gente quer tornar fé no mecanismo de manipular Deus. Ou queremos nos utilizar da fé para transformar Deus numa prateleira de supermercado, onde nós recorremos para pregar o produto que melhor nos parecer. Fé, gente, fé é voltar-se para o Senhor,
Voltar-se para o Senhor com a certeza de que o Senhor tem a resposta certa. Diga amém por isso. Fé é você colocar de lado o seu conhecimento limitado e descansar na infinita sabedoria do Senhor. Fé, gente, é ter certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo e nunca se engana. Isso é fé. Como diz o pregador britânico do século XIX, última quinta-feira falamos muito nele, Charles Spurgeon, em um dos seus sermões proferidos no Tabernáculo Metropolitano em Londres, Spurgeon diz o seguinte: fé é lidar com o que Deus diz e não com o que homens cultos pensam. Isso é fé. Se queremos ser um modelo a ser seguido por esta geração que agoniza precisando de um modelo, outra característica que não pode nos faltar, além da oração vista na última quinta-feira, é desenvolver uma fé que resiste. A minha oração é que você saia daqui com os conceitos acerca da fé redirecionados pelo Espírito na sua vida. Primeiro lugar, fé que resiste é uma fé que se volta para as promessas do Senhor. Repita comigo: fé é voltar-se para as promessas do Senhor. Percebam que eu estou dizendo que ter fé é você se voltar para as promessas. Eu não disse que é você se voltar para o Senhor. Num primeiro momento parece heresia, mas eu vou explicar a você porque eu estou afirmando isso. Porque estou defendendo essa tese nessa noite. Quando falo de voltar-se para as promessas do Senhor, refiro-me trazer à memória o caráter daquele que está por trás das promessas. Ah, gente, o Senhor é um Senhor verdadeiro. Você crê nisso? O Senhor é um Senhor perfeito. Gente, o nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus confiável, é um Deus amoroso, é um Deus justo, é um Deus fiel. As promessas que Deus faz são completamente coerentes com o seu caráter. Logo, duvidar de uma das promessas que o Senhor fez significa, no fundo, duvidar do próprio caráter do Senhor. Duvidar daquilo que Deus falou enquanto promessa, e estou falando de promessa, não de profetagem. Duvidar do que Deus tem enquanto promessa é duvidar da veracidade do Senhor. É duvidar da sua perfeição, é duvidar da sua imutabilidade, é duvidar da sua confiabilidade, é duvidar do seu amor, é duvidar da sua justiça, é duvidar da sua fidelidade. Você precisa se voltar para as promessas do Senhor. Se você tem uma promessa de Deus, você continua firme, porque se Ele prometeu, a promessa não está desvinculada ao seu caráter. E o caráter do Senhor é perfeito. Diga aleluia. Pastor, eu não tenho nenhuma promessa. Talvez você ache que não tem promessa porque você está associando promessa à profetagem ou à profecia. Você tem promessa sim, filho. Aliás, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma promessa da parte, aliás, uma não, nós temos várias promessas da parte do Senhor. Temos tantas promessas à nossa disposição, que podemos seguramente desenvolver uma fé que acredita que nada jamais acontecerá na nossa vida sem que Deus providencie a forma pela qual nós seremos livres, seremos poupados. Deus cuida de nós, gente. Quer ver uma coisa? Quer conhecer uma promessa que o Senhor tem para a sua vida? Quem deseja conhecer, levante a mão. Vamos lá, eu vou incorporar aqui. Levante a sua mão, que eu tenho uma promessa em nome de Jesus para dar a você. Levante a sua mão, tal, pá. Então, lá vai. Me parece que é o Salmo 27, verso 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. De que me recearei? Agora, segura. Quando os homens malvados, meus inimigos, intentarem contra mim, serão eles que tropeçarão e cairão, porque uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Isso é promessa. Quer uma outra promessa? Eu tenho uma outra promessa para você que chegou aqui achando que não tinha promessa. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ah, você é muito exigente, né? 2 só não serve. Eu tenho mais uma para você. Você quer mais uma? Ok. Salmo 37, versos 4 e 5. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais... será que a Bíblia mente? Sim ou não? Se não mente, cara, entrega e confia. Ele não falha. Pastor, eu ainda não estou convencido, não está não? Ok. Salmo 37, verso 25. Eu já fui jovem, parece até o verso de alguns irmãos aqui, né? Eu já fui jovem. Hoje eu sou velho, né, Zé Carlos? Mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência. A pior coisa que tem é quando a gente confunde livre exame com livre interpretação. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já disse e repito. Deus te deu o direito de examinar a Bíblia quantas vezes você desejar, mas Ele nunca dará a você o direito de interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Só existe uma maneira correta de interpretar a Bíblia, e não é à luz do seu capital de conhecimento, do seu poder intelectivo, nada disso. Essa Bíblia, ela só pode ser interpretada, entendida à luz da iluminação do Espírito Santo sobre você. Então deixa eu ajudar você a entender alguns textos. Cuidado com essas falácias odiernas que diz que se está faltando alguma coisa na sua vida é porque o Senhor não tem sido seu pastor, porque se o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Gente, isso é uma interpretação equivocada do Salmo 23 de Davi. O texto original diz: Adonai roi lo esá, o Senhor pastoreia a minha vida, por isso eu não vou sofrer a falta. O que Davi está dizendo é o seguinte: cara, é tão bom ser pastoreado pelo Senhor que eu fico tranquilo. Eu tenho a certeza que se algum dia alguma coisa me faltar, esse Senhor que me pastoreia vai fazer alguma coisa para suprir todas as minhas necessidades. Isso é promessa, gente. Isso é promessa. Salmo 46, que nós lemos hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado em toda a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmo 91, versículo 1 ao verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse todo mundo sabe, que a Bíblia fica aberta em casa, né, na página do Salmo 91, né? Engraçado que Satanás, quando tentou Jesus lá naquele deserto, Satanás usou 2 versos do Salmo 91, ele deve ter passado na casa de algum crente e ter lido a Bíblia, porque fica aberta no Salmo 91, né? Há uma promessa no Salmo 91, sabe qual é a promessa? Verso 7, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas adivinha, você não vai ser atingido, aleluia! Ah, você quer outra? Tá bom, tem outra. Salmo 91, versos 9 e 10, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal se aproximará da sua tenda, e nenhuma desgraça se aproximará da sua casa. Pastor, mas eu ainda não estou legal. Tá bom, eu vou encerrar com uma última promessa. Isaías 41, versos de 8 a 13. Tu, Jacó, a quem tomei dos cantos mais remotos da terra, a quem eu disse, olha aqui, ó, você é meu, o Senhor dizendo, eu não abro mão disso, você é meu, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso, Edmilson, não temas, porque eu te ajudo. Aí é interessante que o verso 11, o profeta é usado pelo Espírito para dizer o seguinte: eis que envergonhados e confundidos serão todos quantos estão indignados contra vocês, serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, buscarão vocês e não encontrarão vocês. Por quê? Porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te diga, não temas, porque eu sou contigo. Uma fé resistente, uma fé que resiste, é uma fé que se volta para as promessas do Senhor. Eu falei tantas promessas aqui, e olha aqui, ó, Deus continua mantendo todas as suas promessas, até porque Deus nunca fez penhor
que não pudesse ser resgatado. Como também Deus nunca incentivou uma esperança que não possa ser realizada. O que Deus disse e vai se cumprir, queira você ou não. Deus tem sido, cara, tão fiel comigo. Mas Deus tem sido tão fiel comigo e com a minha família, ou para comigo e para com a minha família, e tem sido fiel num sem número de ocasiões, que eu me sinto obrigado nessa noite a encorajar você a confiar no Senhor. Você pode confiar, pode depositar no Senhor a sua fé, exercite a sua fé. O que é exercitar a fé? Exercitar a fé é crer que em Deus há refúgio seguro para a nossa vida. Eu volto a dizer e peço que você guarde isso no seu coração: Deus está mais comprometido com a sua realidade do que você mesmo. Segundo lugar, uma fé que resiste é uma fé que opera em nós uma gloriosa independência humana. Preste atenção. Preste atenção. Uma fé que resiste é uma fé que opera em nós uma gloriosa independência do homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha para cá, em outras palavras, fé que resiste nos torna escravos do favor de Deus. Fé que resiste gera em nós dependência absoluta de Deus. Fé que resiste crucifica a nossa maldita autonomia. A gente sofre por causa da maldita autonomia. A nossa propensão é de independência, gente. A nossa propensão é de autossuficiência. Diante da maioria das questões em nossa vida, tememos primeiramente cuidar de tudo sozinhos. Essa é a nossa realidade. Somos tendenciosos a tomar as nossas próprias decisões. E tomamos decisões apoiadas naquilo que achamos ser as soluções óbvias, as soluções lógicas. E quando isso acontece, preste atenção, nós infelizmente depositamos a fé no nosso empreendimento humano e não na capacidade de Deus. Cuidado com isso. Geralmente, cometemos nossos maiores erros. Geralmente, cometemos os nossos maiores erros nos assuntos mais fáceis da nossa vida. Vou repetir. Constantemente, sistematicamente, os nossos maiores erros estão voltados para os assuntos mais fáceis. Sabe por quê? Porque quando o assunto é fácil, a gente acha que é tão simples que a gente não pede a direção de Deus. E não tem como viver sem a direção de Deus. A minha palavra, aliás, minha não, porque o dia que eu tiver que dar palavra para os irmãos, na hora de eu ir embora. A palavra de Deus para você nessa noite é o seguinte: em qualquer circunstância, independentemente de quão pequena ou simples lhe pareça a situação, em qualquer circunstância, o princípio a se ter em mente é sempre o mesmo. Qual? A dependência absoluta de Deus é a fonte inesgotável da eficácia. Não tem como. Você quer ser eficiente, quer ser eficaz? Ué, pastor, tem que ser as duas coisas? Sim. Porque ser eficiente basta fazer as coisas corretas. Ou fazer corretamente as coisas. E ser eficaz é você fazer as coisas corretas. Tem gente que faz corretamente a coisa errada, né, gente? Faz certinho. Não erra nada. Mas como vai fazer a coisa certa, fracassa. Aqui, ó. A nossa total dependência de Deus é a fonte inesgotável da nossa eficácia. Você tem confiado em Deus? Aliás, a sua confiança em Deus somente acontece nos momentos de decisões e responsabilidades grandes, ou a sua confiança em Deus também está voltada nas coisas pequenas? Você só recorre a Deus no problema em que você acha que não consegue solucionar, ou você recorre a Deus nas coisas simples da vida? Por exemplo, você confia em Deus quando deseja um bom dia para alguém? Ou você acha que desejar um bom dia para alguém não precisa confiar em Deus? Você pede que Deus participe com você em todos os assuntos da sua vida? Ou você recorre a Deus somente naqueles assuntos que lhe parecem mais difíceis?
O nosso sucesso, ele não está determinado na capacidade que temos, mas o nosso sucesso está completamente voltado na nossa disposição de confiar no Senhor em toda e em qualquer situação. Isso é uma fé inabalável. Fé inabalável, fé que resiste, fé admirável, não é aquela que arranca de Deus o que eu quero, mas aquela que me leva a suportar todas as coisas por amor a Jesus. Você tem confiado no Senhor? Quero terminar dizendo a você o seguinte: uma fé que resiste é uma fé que se volta para as promessas, é uma fé que torna você dependente de Deus, mas fé que resiste é uma fé que nos leva a confiar que as dificuldades que temos, elas acontecem para o nosso êxito, elas acontecem para o nosso crescimento. A fé em Deus, gente, precisa nos trazer a certeza de que as dificuldades que possuímos, essas dificuldades serão de grande medida santificadas e transformação, não tenha dúvida. Os seus problemas, os seus sofrimentos serão transformados em degraus para que você atinja resultados mais importantes. Eu, quando preparava esse sermão, eu me lembrava das palavras do apóstolo Paulo. Porque a fé que resiste é uma fé que nos capacita a entender que nossas fraquezas sempre se converterão em plataformas para que a graça abundante de Deus seja demonstrada. Aliás, quanto mais fraco me sinto, diz o apóstolo Paulo, mais forte me torno pela graça. Este é o pensamento paulino. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, olha, eu conheço um homem que ensina o corpo, fora do corpo eu não sei, foi levado até o terceiro céu e lá ouviu coisas indizíveis, coisas que não lhe foram permitido comunicar, e por causa da supremacia, por causa da excelência da revelação que recebi, também recebi um espinho na carne, como mensageiro de Satanás, que constantemente fica a me esbofetear, e por conta daquele espinho que me causava dores diariamente, constantemente, eu roguei a Deus pedindo, Senhor, tira de mim o espinho na carne, e o Senhor me disse, não, Paulo, e eu roguei novamente, disse, mas Senhor, tira de mim o espinho na carne, e o Senhor voltou a me responder dizendo, não, Paulo, e quando pela terceira vez eu roguei ao Senhor, Senhor, se compadeça de mim, e tira de mim o espinho na carne, a voz que eu ouvi foi a seguinte, Paulo, eu não vou tirar o seu espinho na carne, porque se eu tirar o seu espinho na carne hoje, amanhã você terá outro espinho na carne. Paulo, eu vou dar para você algo muito melhor do que um simples analgésico que momentaneamente tirará a dor provocada pelo seu espinho na carne. Paulo, eu não vou submeter a você aos efeitos de um narcótico, não, Paulo, eu vou dar para você algo muito melhor. Paulo, eu vou dar a você a minha graça abundante, porque com a minha graça, Paulo, você será capaz de suportar qualquer espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, quando ouve isso, Paulo diz assim, já que a graça do Senhor me basta, então eu vou me gloriar. Aliás, diz o texto, eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Parece que Paulo começa a surtar. Se alegrar ainda mais nas fraquezas, num tempo em que as pessoas querem o topo da pirâmide social, querem status quo, querem aparecer. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem frequentado a terceira igreja e que quer fazer parte da terceira igreja. Aqui na terceira igreja a liderança é pelo exemplo. Aqui a gente não trabalha com cargos e funções. Se você acha que vir para cá é possuir um status quo, eu oriento você a orar e pedir a Deus uma outra direção, porque aqui você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque aqui o pastor da igreja é Jesus e o monitor de turma em qualquer lugar é o último a fazer as coisas. Exemplo, nós tivemos o retiro de carnaval no Apis Palace Hotel, esse ano, ano que vem e talvez nos próximos anos, se não mudar. E é interessante que uma pessoa virou e falou assim, engraçado, aqui o pastor é o último a comer. Sabe por quê? Porque aqui a liderança é pelo exemplo. Aqui a gente aprende que no reino de Deus o crescimento é para baixo. Aqui a gente aprende que quem quer se tornar o mais importante deve se tornar escravo ao ponto de submeter a lavar os pés empoeirados de pessoas. Aqui a gente aprende que quem quer estar na frente da fila precisa ir para o final.
Porque enquanto no valor humano o eu é exaltado, na Bíblia o eu é destronado. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Nós não queremos status quo. Outro dia alguém disse para mim assim: a terceira igreja está ficando uma igreja elitizada, né? Tem cada doido em São Mateus, né, gente? Eu ainda estou me adaptando, 2 anos ainda não me permitiram, não. Elitizada? É, porque lá está o fulano de tal. Não, lá não está o fulano de tal não, filho. Lá tem gente que ganha muitos salários mínimos, mas tem gente que ganha um salário mínimo, e lá todo mundo é tratado do mesmo jeito, porque lá a gente acredita que a graça de Deus nivela todo mundo. Ah, mas eu não quero uma igreja assim. Ok, Deus te abençoe. A fé que resiste não está atrelada a status quo, gente. Eu não sei quem foi que pregou essa mentira para a gente, de que ministério glorioso é em Jerusalém ou uma vez por ano e nos Estados Unidos. Eu não sei, cara. Lá no Rio de Janeiro é assim. Lá no Rio de Janeiro, Dani, é uma loucura. Pode ser que essa semana, se você vier aqui na igreja, você seja convidado a, juntamente comigo, pintar algumas salas da igreja, porque está precisando pintar. E eu quero encorajar você a vir aqui comigo e me ajudar. Porque uma fé que resiste não tem a ver com status quo. Fé que resiste tem a ver com disposição a suportar quaisquer coisas por amor a Jesus. A fé que resiste nos capacita a entender que quanto mais fraco nos tornamos, mais forte a graça de Deus nos apresenta. Aliás, o que é graça, pastor? Eu não sei o que você conceitua ou como você conceitua a graça. Alguns dizem que graça é favor imerecido. Aliás, outros dizem que graça é algo espontâneo dado por Deus apesar de. Mas eu gosto da forma como as institutas de Calvino apresentam a graça. As institutas de Calvino diz que graça, sabe o que é? Um exemplo que ele dá. Se um cara entrar na sua casa e matar o seu único filho e fugir, e você for atrás dele e prendê-lo, isso é justiça. Se você for atrás dele e matá-lo, isso é vingança. Mas se você for atrás dele e trazê-lo para sua casa e dar-lhe de comer, isso é graça. E se você tiver um pouquinho de conhecimento bíblico, você vai perceber que é justamente isso que Deus fez conosco. Nós matamos o monogenê, o Filho unigênito de Deus. E ainda assim, Deus foi ao nosso encontro e pela graça nos trouxe de volta para participar de um belo banquete. Eu tenho aprendido que Deus nunca dará a você uma grande fé sem que submeta você a uma terrível provação. Eu poderia terminar o sermão de outra forma, mas eu quero terminar assim. Deus nunca dará a você, Francideise, uma grande fé sem que submeta você a uma terrível provação. Ele nunca construirá um navio forte sem sujeitar esse navio a fortes tempestades. Portanto, pode esperar que suas provações irão se multiplicar enquanto você avança rumo aos céus. Eu confesso, eu queria terminar o sermão de outra forma. Mas o Espírito quer terminar o sermão dessa forma. Pode ter certeza, não tenha dúvida, os seus sofrimentos multiplicar-se-ão enquanto você avança em direção ao céu. Eu digo isso, sabe por quê? Porque não pense que à medida que você cresce em graça, o caminho para você se torna mais plano, ou que o céu para você se torna sereno, não. Pelo contrário, preste atenção nisso aqui. Quanto mais Deus preparar a sua embarcação para enfrentar a tempestade temporal, mais Ele enviará a sua embarcação para mares turbulentos e viagens longas. O Senhor está dizendo que eu vou sofrer? E muito, não tenha dúvida.
Ah, mas eu passei em frente a um lugar que estava assim, pare de sofrer. Mentira, não tem como parar de sofrer. Ah, mas o meu sofrimento é que eu fiz um câncer, eu estou com um tumor, se Deus me curar, eu vou parar de sofrer. Você se engana, porque você pode ser curado do câncer, mas amanhã você poderá sofrer de outra coisa. O sofrimento é inerente a você, assim como o pecado. Agora, seria trágico, e a nossa esperança terminaria, Taj, numa rua sem saída, se tivesse um ponto final no sermão agora, e nós fôssemos para casa, Sara, com esse negócio na cabeça: eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer. Mas olha aqui, ó, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque conforme as palavras do apóstolo Paulo, Deus jamais dará a você algo que você não tenha recebido dele capacidade de suportar. E em segundo lugar, ter fé é acreditar que estar em Cristo, viver com Cristo, não se caracteriza pela ausência de dificuldades ou sofrimento, mas ter fé significa que estar em Cristo é abrigar no coração a certeza de que Ele permanecerá comigo em todas as circunstâncias, transformando todas as minhas tragédias em palanque para que eu alcance resultados mais importantes.